Pela primeira vez, cientistas detectaram a presença de partículas de poluição que interferem no funcionamento do cérebro, podendo até mesmo ser uma das causas do Alzheimer. A conexão entre esses materiais e o Alzheimer ainda não é conclusiva. Um desses materiais poluentes encontrados no cérebro é a magnetita, um óxido de ferro que constitui um ímã natural. Sobre o óxido citado no texto, é correto afirmar que apresenta 2 polos magnéticos, norte e sul, e ambos atraem o ferro. Tá certo ou tá errado? E aí, o que vocês acham? Ele está falando sobre a magnetita. A magnetita é a pedra que originou o ímã, né? Foi através da magnetita que eles descobriram que ela conseguia atrair os materiais ferromagnéticos. Aí ele fala sobre a magnetita. Ela tem 2 polos magnéticos, norte e sul, e tanto um quanto o outro, eles vão atrair o ferro. Tá certo ou tá errado? Eu coloquei B, né? Qual? B. Tá certo, né, gente? Porque o ímã, não importa se é do lado do polo norte ou polo sul, ele vai atrair o ferro de qualquer jeito. Então a magnetita, ela sempre vai ter os 2 polos, polo norte e polo sul, e tanto faz, qualquer um dos 2 polos vai atrair o ferro. Se você colocar o ímã de um lado e colocar ele do outro, ele vai atrair o ferro do mesmo jeito. O que vai acontecer? Se você colocar 2 ímãs e colocar 2 polos iguais, aí vai ter a opção. Polos diferentes vão se atrair. Mas em relação ao ferro, qualquer lado do polo do ímã vai atrair o ferro. Então a A está certa, tá? Então vamos pular. Alguém acertou todas? Quem errou o quê? Tranquilo, gente? Foi bem fácil, né? Esse não tem segredo. Agora começa a dar uma enfeitada a mais. Vamos lá, ó. Então, a aula de ontem, quando a gente falou sobre eletromagnetismo, na verdade foi a aula de magnetismo, não da parte elétrica. Por quê? Nós só falamos dos ímãs e como que é o comportamento deles. Hoje vai começar o eletromagnetismo. Por quê? Agora a gente vai começar a misturar corrente elétrica com magnetismo, tá? Então, Oersted, ele fez um experimento que ele pegou uma bateria, tá? Deixa eu apagar aqui. Ele pegou uma bateria e montou tipo um circuito, né? Colocou a bateria aqui, montou um circuito. Daí ele pegou e descascou uma parte do fio, né? Deixou um fio aqui à mostra. Aí o que ele fez? Ele pegou e colocou uma bússola próximo desse fio descascado. Por que ele descascou um pedaço do fio? Porque esse material que cobre um fio, né? Um fio condutor, ele tem esse material isolante. Então, se ele fizesse esse experimento com esse material isolante do fio, ele não ia conseguir perceber se a corrente ia alterar o campo magnético da bússola. Então, ele descascou um pedaço do fio e deixou o fio à mostra, para a corrente que vai passar aqui, ela ficar mais intensa. E ele aproximou uma bússola próximo desse fio descascado. E aí, ele fechou o circuito e começou a passar corrente elétrica. Quando a corrente elétrica começou a passar por esse fio, ele percebeu que a bússola começou a alterar. Daí ele concluiu que a corrente elétrica altera o campo magnético de um ímã, tá? De um ímã, de uma bússola. Então, qual foi a conclusão desse experimento dele? Ele falou o seguinte: toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético. Então, essa bússola, ela se alterou por quê? A corrente elétrica também criou um campo magnético e quando entrou em contato com o campo magnético da bússola, ele desorientou a bússola. Tá? Então, quem estava aqui ano passado, a gente fez esse experimento também. Lembra que eu peguei uma pilha, trouxe um fio, a gente colocou lá dentro eu descasquei um pedaço do fio também, coloquei uma bússola próximo. Lembra que a gente viu que alterou o sentido da bússola? Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente fez isso ano passado, tá? Para poder verificar isso. Então, dependendo do sentido da corrente elétrica, a bússola ela pode defletir para um ou para outro sentido, conforme mostram as seguintes figuras. Então, aqui na apostila de vocês, ó, nesses 2 desenhos, olha que interessante. Quando a corrente está subindo o fio, a bússola, o norte virou para a esquerda. Quando a corrente estava descendo o fio, o norte virou para a direita. Isso porque houve interferência do campo magnético que foi gerado por essa corrente,
tá? Então, esse fenômeno ficou conhecido como efeito Oersted. Por que Oersted? Porque foi ele que desenvolveu essa pesquisa e chegou nessa conclusão. Então, esse princípio hoje é muito importante. Por quê? Todos os motores, eles partem do princípio que, depois a gente vai ver no caso da solenoide, eles colocam uma espira, né? Lembra sobre o eletroímã? Que eles colocam uma espira e dentro dessa espira vai passar corrente. E no meio dessa solenoide que vai passar corrente, vai colocar um material de ferro que vai intensificar o campo magnético gerado pela corrente. Então, por exemplo, em ferro velho, lembra? Que eles passam eletroímã, aí eles puxam todo aquele material de ferro e depositam no lugar correto, pelo eletroímã. Aí eles desligam a corrente elétrica e acaba o campo magnético. Porque você consegue desligar o campo magnético de um ímã? Não consegue, né? Agora, a corrente elétrica você consegue cortar a corrente. Se você corta a corrente, para de gerar campo. Então, por isso que nos ferros velhos no eletroímã, eles conseguem, como eles ligam a corrente, gera o campo, eles puxam todo o material de ferro, vai para outro canto e desliga a corrente. Aí tudo cai, porque o campo magnético é desligado, vamos dizer dessa forma. Coisa que não é possível fazer com os ímãs, tá? Então, esse estudo foi muito importante porque, além desse caso do eletroímã, os motores, quando vocês abrem, por exemplo, um ventilador, qualquer motor desses eletrodomésticos, ele sempre tem ímãs lá dentro. Ímãs envoltos de uma espira que vai passar a corrente elétrica. Então, a energia que você coloca na tomada vai passar por essa solenoide, vai criar um campo e vai ajudar o funcionamento do motor. Então, por isso que essa pesquisa hoje é muito importante, tá? Depois que ele fez esse experimento, começou outras pesquisas, porque o campo magnético, ele varia de acordo com o formato do fio que vai ser percorrido, tá? Então, ele viu que a corrente elétrica gera um campo. Mas, dependendo do tipo do fio, dependendo do jeito que o fio foi disposto, vai mudar o comportamento do campo. Então, por exemplo, o campo magnético em fio retilíneo. Ontem nós falamos que campo magnético é uma grandeza vetorial ou escalar? Vetorial ou escalar? Vetorial. Então, você vai ter que falar qual que é a direção, qual que é a intensidade, qual que é o sentido desse campo magnético gerado por essa corrente elétrica que vai passar em determinado fio, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, o campo magnético em um fio retilíneo, eles pegaram uma folha, né, folha de papel, e colocaram aquela malha de ferro. E colocou um fio reto, né, perpendicular com a folha. Então, é como se aqui na mesa eu colocasse um fio aqui assim, ó, reto, tá? E colocou ali malha de ferro e colocou o outro fio ligando essa corrente, para quê? Para gerar um campo. Então, quando eu tenho um fio retilíneo e esse fio está passando corrente elétrica dentro dele, o que acontece? Ele vai formar um campo magnético em volta dele, né? Então, olha no desenho da apostila de vocês, o campo formado pelo fio que está passando corrente elétrica. Daqui que ele concluiu. Tá, como é que eu vou calcular, então, qual que é a intensidade desse campo magnético? Ontem, nós vimos que o campo magnético, ele é sempre perpendicular às linhas de indução. Desculpa, perguntando, tangente. O campo magnético é sempre tangente às linhas de indução. Mas qual que é a intensidade, qual que é a direção? Por que esse campo magnético está no sentido anti-horário e não horário? Como é que eu vou saber isso? Né? Então, ele começou a ter essas perguntas. Eu sei que o campo é tangente, mas qual vai ser o sentido desse campo? Daí ele criou a regra da mão direita. Tá? O que seria a regra da mão direita? Você tem que analisar para onde vai estar a corrente. Você tem que analisar para onde está a corrente. Então, por exemplo, a corrente, ela vai estar subindo. A corrente elétrica, um exemplo, tá? O que você vai fazer para saber qual que é o sentido do meu campo magnético? É a regra da mão direita, tá? Você vai pegar o polegar, a ponta do seu polegar vai apontar para o sentido da corrente.
Então a corrente está subindo, tá? Então, para onde está o campo magnético? Para onde está entrando os seus dedos, ó. Então, a regra da mão direita aponta para o sentido da corrente. E, ó, então o campo magnético está para o sentido anti-horário. E se a corrente tivesse ao contrário? Se a corrente estivesse descendo, quer dizer, então, que o sentido desse campo elétrico, esse campo magnético, seria no sentido horário, né? Então, para você descobrir a direção a gente sabe que ele é sempre tangente às linhas de indução, né? E o sentido? Como é que eu descubro? Através da regra da mão direita. E a intensidade? Qual que vai ser a intensidade desse campo? E aí você tem a fórmula da intensidade. Que é B, que é o campo magnético, né? É igual a μ vezes I, dividido por 2π, vezes D, que é a distância. Tá? Então, como é que eu calculo a intensidade? Com essa fórmula. Onde esse coeficiente aqui, o μ, ele é a permeabilidade magnética. Ele vai depender também do local que vai estar inserido esse campo. Se é no ar, se é no vácuo, se é na água. Tá? O I é a intensidade da corrente elétrica. 2π. E a distância? Que distância que é essa? A distância é a distância da onde eu estou analisando até o meu fio. Tá? É a distância da onde eu estou analisando esse campo magnético até o meu fio. Tem uma outra informação importante que, para você representar o sentido e a direção desse campo magnético, prestem bastante atenção nisso daqui. Por exemplo, se a corrente elétrica está subindo, eu disse que o dedão vai apontar para o sentido da corrente, né? Então a corrente está subindo. O que acontece com esse campo? Olha aqui, ó, ele está entrando na lousa, não tá? Imagina um 3D aqui muito louco, ó. Quando eu coloco a mão aqui, ó, é como se o sentido do campo magnético estivesse entrando na lousa. Então, quando esse campo ele está entrando na lousa, a gente representa ele como uma bolinha, um xizinho dentro, tá? E agora, se essa corrente estivesse para baixo, ele estaria como, ó? Ele estaria saindo da lousa, né? Então, se ele está saindo, representa uma bola e uma bolinha dentro, tá? Então, esse entrando e saindo é como se você estivesse observando o sentido desse campo. Se ele está entrando na folha, se ele está saindo da folha, tá? Tem alguns exercícios que, por conta de... É difícil você desenhar isso em um 3D. Então, você faz essa representação assim, ó. Entrando ou saindo, para você saber qual que é o sentido desse campo magnético, tá? Na apostila de vocês, também está explicando certinho esse entrando e saindo aí, tá? A unidade de campo magnético, geralmente, é o Tesla, tá? Nós utilizamos mais o Tesla. Então, depois que você calculou, vai dar o valor Tesla, tá? O direção e sentido. O pessoal de casa está conseguindo enxergar? Está conseguindo acompanhar? Ok? Mais ou menos, professor. Dá para acompanhar, mas para ler tá meio ruimzinho. Onde estava melhor, né? Você vê só de um lado da lousa. Fica melhor. Oi? Corrente. Aqui? Corrente elétrica. Tá? Deixa eu apagar aqui para desenhar aqui, fica melhor. Eu acho. Fica melhor aqui, né? Tá. Então, eu falei agora sobre o campo magnético gerado por um fio retilíneo, um fio reto. Como eu disse, é como se eu pegasse essa apostila aqui, ó, e tivesse um fio aqui, ó, tá? Então, esse fio vai gerar aqui embaixo dessa folha, né, ó, o campo magnético aqui, ó, tá? Então, eu vou olhar qual que vai ser a direção da corrente e eu faço a regrinha da mão direita, tá? Para identificar o sentido desse campo.
Uma outra situação também, que é comum, aqui ele também fala na apostila, ó, o valor desse coeficiente de permeabilidade magnética, que é o mizinho lá. Esse mizinho, se for o ar ou o vácuo, ele vai aparecer como 4π vezes 10 a menos 7, tá? Mas esse tipo de valor, ele sempre aparece em exercício. Às vezes, que nem lá quando a gente estudou eletrodinâmica, que tinha o valor de K, o valor de E, eles não aparecem, você tem que saber. Mas esse aqui, quando aparecer, ele vai te dar o valor também. Não precisa ficar decorando esse valor. Mas ele vale aproximadamente 4π vezes 10 a menos 7, tá? Do ar ou do vácuo, que na maioria das vezes já tem sido no ar ou no vácuo, né? Vai colocar na água, vai colocar corrente elétrica na água é difícil, mas tem que saber. A outra situação é o campo magnético na espira. Como que funciona então? Aqui eu tenho uma espira, tá? Na apostila de vocês, na página 75, tem uma representação de como que fica o campo magnético se você pegasse uma espira e você olhasse o comportamento do campo, tá? Olha como é que fica aí, ó, no item B da página 75. É o comportamento do campo magnético. Mas se você olhasse numa visão 2D, imagina que eu tenho uma espira, tá? Da mesma forma que lá quando a gente fez o fio, o campo magnético é uma grandeza vetorial. Então aqui na espira, eu também vou ter que saber o quê? A intensidade, a direção e o sentido desse campo, tá? Do campo magnético gerado pela corrente vai passar por essa espira. Como que eu vou saber isso? Eu também vou utilizar a regra da mão direita, tá? Mesma coisa. A intensidade, como é que eu calculo? Eu tenho uma fórmula da intensidade. A intensidade vai ser B é igual a μ vezes I, dividido por 2 vezes R. O R é o raio da espira, tá? O μ é o mesmo coeficiente de permeabilidade magnética. O I vai ser o valor da corrente que vai passar nessa espira. E o R vai ser o raio da espira, tá? Então, eu calculo a intensidade com essa fórmula aqui, ó. Tá? Daí vocês sabem que a direção, ela é sempre tangente à linha de indução do campo. Vocês já sabem, tá? Mas o sentido desse campo? Como é que eu vou fazer? Vou utilizar de novo a regra da mão direita, tá? Vamos supor que a corrente está andando para esse sentido aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar meu polegar na direção da corrente. O que vai estar acontecendo aqui, ó? Desse lado de cá, da espira, o meu campo vai estar o quê? Entrando ou saindo? Está entrando, né, ó? E aqui dentro ele vai estar o quê? Saindo. Entendeu a representação, ó? Se você colocar o dedo aqui na corrente, você vê que aqui, ó, sua mão vai estar entrando e vai sair por aqui, tá? Então, desse lado de fora aqui, o campo vai estar entrando. E para o lado de dentro, ele vai estar saindo, tá? Então, você consegue determinar também o sentido pela regra da mão direita, tá? Então, direção tangente às linhas de campo. E o sentido faz a regra da mão direita. E aí você vai saber se esse campo ele está entrando no plano ou se ele está saindo, tá? E se tivesse ao contrário essa corrente, se ela estivesse para cá, então aqui estaria entrando e saindo pelo outro lado, tá? Por isso que é importante ter essa representação, ó. Você consegue enxergar qual é o sentido desse campo, né? E aí você faz com os dedos para saber se ele está entrando ou está saindo. Daqui a pouquinho. É a do tapa. Essa daqui, quando a gente está estudando, é o campo magnético, tá? O campo magnético a gente só vai usar a mão direita, que é a regra da mão direita do polegar. Quando a gente vai estudar força, que é daqui a pouquinho, aí vai ser a regra da mão esquerda, que é aquela chatinha assim, lembra? Mas lá é força magnética. E também tem a regra do tapa. Mas essa aí é na força, nós estamos estudando o campo ainda, tá? Vamos diferenciar. Isso aqui é o campo magnético, depois vai vir a força magnética.
Pessoal, tá conseguindo pegar? Tá dando para ouvir bem o áudio aí? Esse microfone fica caindo toda hora, fica atrapalhando. Então tá, continuando. Uma outra situação também que pode acontecer, olha o segundo exemplo aqui da apostila de vocês. Ó, aqui eu tenho um conjunto de espiras, tá? Eu tenho várias espiras. Não é uma solenoide, tá? A solenoide, ela é bem maior que um conjunto de espiras. Esse conjunto de espiras que ele fala aqui, ó, é como se fosse poucas espiras, um tamanho pequeno, tá? Então, quando acontece essa situação, você vai ver o quê? Eu não calculo a intensidade desse conjunto como sendo μ vezes I dividido por 2R. Então, se eu tiver mais espiras, eu vou pegar essa fórmula e multiplicar pela quantidade de espiras que eu tenho. Se eu tiver 5 espiras, eu vou calcular a intensidade do campo vezes 5, porque eu tenho 5 espiras. Tá? Até aqui tá tudo bem? Então tá. Então a solenoide, que é a terceira situação, vou apagar aqui. Falei da espira, agora eu vou falar da solenoide. Solenoide. O enrolamento de um fio condutor em torno de um cilindro, formando espiras circulares de mesmo raio e no mesmo eixo, é denominado solenoide, ou simplesmente bobina. Vocês já viram bobina em motor, né? Acho que quem mexe... Cadê o Marco? O Marco que gosta de mecânica. As bobinas é a mesma coisa que uma solenoide. Então, solenoide. Oi? Solenoide dá para dizer que ela é um eletroímã, né? Exatamente. Isso é mesmo. Então, o que acontece? A solenoide, ela é um conjunto de espiras, né? São várias espiras. E aqui no meio desse monte de espira, eu vou ter um material ferromagnético. Tá aqui no meio. O que acontece? Esse aqui é o princípio da eletroímã que eu expliquei para vocês agora há pouco. Então, essa corrente que vai estar passando por esse fio condutor, essa corrente vai gerar um campo, como nas outras situações. Tá? Mesma coisa, vai fazer regrinha da mão direita, vai ver o sentido dessa corrente e ver para onde vai estar o sentido do campo dentro da solenoide. Tá? O que vai mudar aí? Vira a página de vocês. A fórmula, tá? A fórmula da intensidade. Então, na solenoide, a intensidade, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar μ vezes N vezes I, dividido por L. Eu vou calcular a intensidade dessa forma, tá? O sentido também vai ser dado pela regra da mão direita. E a direção? A direção, nesse caso também, como eu vou ter um conjunto, então, por exemplo, se aqui for o lado norte, aqui for o lado sul, né? Então, essas linhas vão sair daqui e vou fazer isso aqui também, né? Ó. E aqui dentro ela vai ser constante, dentro desse material de ferro. E vai gerar esse campo externo aqui, tá? Esse campo magnético. Então, o μ vai ser o coeficiente de permeabilidade magnética do meio, o N vai ser a quantidade de espiras que você vai ter, o I é a corrente e o L é o comprimento. Você vai ver o comprimento dessa solenoide, tá? E aí você calcula a intensidade dela. Mesma coisa que os outros. O que muda é a intensidade. Em cada situação você vai calcular a intensidade desse campo magnético de uma fórmula diferente, tá? Como vocês estão fazendo prova de consulta, não pode olhar as fórmulas, vocês vão consultar, lógico. Mas em prova eu costumo colocar, porque é muita coisa para você decorar. Eu não... Tem um conteúdo também que não é aquelas coisas assim, que cobra muita fórmula. Então, se fosse uma prova, eu daria essas fórmulas, porque é muita fórmula, tá? Então, essa solenoide é o princípio do eletroímã. Essa corrente que passa aqui por essas espiras, ela vai criar esse campo magnético externo. E aí, no ferro velho, quando você liga a corrente dentro daquele equipamento, ele vai criar o campo e vai atrair os materiais de ferro. Aí ele leva para onde ele quer, desliga a corrente, acaba o campo.
aí caem os objetos, tá? Esse é o princípio do eletroímã. Tranquilo? Vamos fazer exercícios. Depois eu explico outro módulo e finalizamos. Onde eu tô? Tá. Vai bater o sinal daqui a 5 minutos, né? Faz o seguinte, ó. Não tem muita coisa para fazer, né? Tem que fazer. Esses exercícios aqui, eu acho que vou deixar ele como tarefa. Porque não vai dar tempo de explicar outro conteúdo se eu vou fazer esses exercícios. E aí eu corrijo na próxima aula, vocês tentem fazer. Por quê? Isso que vai deixar muita dúvida. Tá? Então aí vocês tentem fazer como tarefa esse módulo 35. Aí vamos dar um intervalo. Na volta, a gente faz, eu explico outro conteúdo. Se eu acabar antes do esperado, eu começo a fazer os exercícios na sala. O que faltar, vocês só terminam em casa. Combinado? Hoje 2 aulas. Depois... Igual aos outros. Isso, tangente ao campo. Só que aqui, ó, tem que vai acompanhar o quê? Tangente a essas linhas de indução. Aí as linhas de indução aqui dentro ela é constante, ela vai saindo, tá vendo? E ela vai fazendo esse movimento, sendo do polo norte para o polo sul. Tá? Ó, vamos lá. Vamos pro intervalo, toma um café, come um pão, depois a gente volta. Vou bater o sinal já.